Olá pessoal, eu sou a acadêmica Maria José Silva de Oliveira. Estou no estágio do curso de Letras em Inglês. Estou aqui para apresentar para vocês o meu plano de aula, certo? Onde o tema que eu fiquei para apresentar para os meus alunos foi e-mail informal. Nesse plano de aula, o primeiro passo que eu quis passar para os meus alunos foi esse. O meu principal objetivo foi esse: demonstrar o quanto é simples o tipo de linguagem que é usado para fazer o e-mail informal. Deixar claro que o tipo de linguagem no e-mail informal é diferente do usado no e-mail formal. Dentre os objetivos, exemplificar também algumas dicas simples para se fazer um e-mail informal. Não é tão dificultoso fazer um e-mail informal, não é difícil fazer um e-mail informal. E a duração da minha aula foram 4 horas no total de aula, dividido em 50 minutos. Os conteúdos apresentados na minha aula foram esses: linguagem informal e linguagem formal. A linguagem informal é aquela que usamos em conversas com amigos, famílias ou pessoas mais próximas. A linguagem formal é aquela que usamos com pessoas que não temos tanta proximidade, com profissionais ou quando não conhecemos bem a pessoa. Aí utilizamos uma linguagem mais formal. Quais foram os recursos didáticos que eu utilizei na minha aula, para fazer a minha aula, para dar minha aula aos alunos? Usei o quadro branco, usei alguns vídeos que demonstrava a diferença entre uma conversa formal e uma conversa informal, algumas charges também. Através do retroprojetor, eu passei essa aula para os alunos. Qual foi o tipo de metodologia que eu usei na minha aula? A metodologia usada na minha aula, primeiro, para iniciar a aula, para ter aquele momento de descontração entre os alunos, eu iniciei a minha aula cumprimentando todos os alunos. E em seguida pedi também aos alunos para que convidassem um ao outro para alguma festa, para algum passeio, fizesse alguma pergunta, como a pessoa estava, para quebrar aquele gelo, para pedir para que eles escolhessem algum colega da turma e perguntassem o que eles quisessem. Em seguida, apliquei o assunto, certo? Para que os alunos pudessem aprender. Depois de aplicado o assunto, pedi para que eles dialogassem entre eles de uma forma informal. Que tipo de linguagem poderia ser utilizada em uma conversa informal? As formas que encontrei para avaliá-los foi a participação em sala de aula, aplicação prática também, em sala de aula, e em seguida fiz uma avaliação. De que forma foi a minha avaliação? Fiz uma atividade com um texto, com um e-mail informal, para que eles, dentro do texto, localizassem alguns fatores importantes para realizar um e-mail informal.